você de casa, seja muito bem-vindo ao Jornal Eletrônico Região News e também às nossas redes sociais. Você sabia que o número de casos envolvendo hoje os suicídios em Sidrolândia preocupa as autoridades, a população no modo geral? Dados estatísticos comparado ao número de homicídios, o caso de suicídio de um ano para o outro, de 2020 e 2021, cresceu 33%. Para você ter uma ideia do quanto esses dados preocupam, no ano de 2020 nós tivemos em torno de 6 homicídios, né? Ou seja, atentado violento contra a vida. Já o número de suicídios, que o ano passado estava em torno de 50% desse número de homicídios, nesse ano de 2020 aumentou 33%. Nós já temos até o presente momento 4 vítimas, né, de suicídios no município de Sidrolândia contra 5 vítimas de homicídio. O número preocupa porque é um problema psicológico, um problema de saúde mental. E nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios hoje a coordenadora de doença mental da Secretaria Municipal de Saúde para a gente tratar deste importante tema, já desde que o mês de setembro é um mês extremamente importante, estratégico, que fala a respeito da conscientização da saúde mental. Está aqui em nosso estúdio a Patrícia Brandão, que é responsável pela coordenação da saúde mental da Secretaria de Saúde. Seja muito bem-vindo, Patrícia, para a gente bater esse papo e levar informação para a sociedade a respeito deste importante tema. Boa tarde, Marcos, boa tarde você que nos assiste aí de casa. É com grande satisfação e com muita gratidão no coração, né, que eu tenho para esse jornal eletrônico, oportunizar a gente estar falando de algo que realmente precisa de atenção. Não posso deixar de falar do Luiz Pitó, né, o seu Luiz, nosso secretário de saúde, da Wanda, nossa prefeita, e também do Gilson Galdino, que tem nos dado um apoio fenomenal nas coisas da saúde mental. Coordenadora, e o número crescente de casos, ano após ano, envolvendo suicídio, e aí nós temos pessoas que já nos deixaram, né, pessoas extremamente conhecidas de nossa sociedade, que acabaram tirando a própria vida, cometendo suicídio. Os números preocupam? Preocupam, Marcos, preocupam. E é algo que há uns 6 anos atrás, era um tabu falar sobre isso, né? Porque era algo que era você não estar bem é como se fosse você estivesse à margem, à parte da sociedade. Correto. E na verdade não é, né? A gente percebe que não é uma questão de classe, não é uma questão de cultura, é uma questão mesmo de saúde mental. Existe uma grande diferença entre doença mental, transtorno mental e as dificuldades no dia a dia, né? Então a gente precisa ter um olhar apurado e aguçado em relação a isso. O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Nossa, isso é tão interessante falar, porque assim, não tem um motivo específico que leva ou que não leva, né? Às vezes o meu problema, a minha dificuldade, para você é tão leve, é tão solto. E às vezes a sua dificuldade, para mim, não tem grande relevância. Então, cada caso tem que ser olhado, cada pessoa tem que ser considerada, é única, ela é individual, ela é importante, né? Eu costumo falar assim, se você se considerar como uma qualquer, tudo vai ser qualquer. Então, qualquer coisa, onde você vai, qualquer lugar. Então, a gente precisa trazer essa identidade, né, do ser humano, trazer de volta esses ressignificados. Agora, como que a gente observa, né? Quais são os sinais que o suicida pode deixar para que, eventualmente, as pessoas mais próximas, algum familiar, enfim, comece a observá-lo? Bom, eu vejo da seguinte forma, existem sinais e sintomas de transtornos e de doença, né? A questão do suicídio é algo específico de cada um. E uma coisa que eu acho legal a gente falar é que 97%, segundo a Organização Mundial da Saúde, fala que 97% dos suicídios no Brasil, no mundo, são causados por pessoas que têm ou sofrem de algum transtorno mental. Só que
por essa grande questão e porque a gente tem saído agora de uma pandemia, né? A gente está num processo de, graças a Deus, de normalização, de vacina, vamos vacinar todos. Então, as pessoas estão começando a sair. Só que antes, um dos sintomas, principais sintomas para essa questão, era a questão do isolamento social. E na pandemia, nesse quase 2 anos de pandemia que a gente está enfrentando aí, o isolamento social ele era tido como algo de estratégia de vida. Só que ele trouxe também a questão do isolamento emocional. Então, assim, às vezes fala assim, a pessoa que está muito quieta, a pessoa não quer falar, ela vai virar para você e falar, não, mas é pandemia. Então, a gente tem pessoas assim que sempre estão bem, e de repente caem, né? E de repente tem pensamento, tem situações que se machucam, né? Então, a gente precisa começar primeiro, olhar com empatia a dificuldade do outro, como eu gostaria que olhassem a minha empatia. Correto. Entender que deserto não é um lugar de moradia, é um lugar de passagem. E caminhar. Então, assim, às vezes o seu filho, às vezes ele fala, oi filho, tudo bem? Ele fala, mãe, tudo bem. Ou pai, tudo bem. Mas a gente está bem mesmo? Né? Quais são os sinais? A gente precisa começar a identificar as coisas dentro de casa. Correto. E começar a voltar o olhar para a gente mesmo. Patrícia, essa questão da pandemia, né, que você citou, que, enfim, provocou uma mudança drástica de comportamento em todo o mundo, e não é diferente na nossa cidade. As pessoas ficaram com a sua liberdade, entre aspas, né, privada, né, de compartilhar momentos, de se confraternizar. É possível que a gente consiga identificar, por exemplo, em um amigo, num familiar que já está num processo de tratamento psicológico, enfim, ou está, de repente, diagnosticado com algum tipo, grau de depressão, a gente conseguir identificar nesta pessoa abro aspas aí, uma regressão, talvez fosse essa a expressão, partindo que a pessoa possa, de repente, tentar contra a própria vida, a gente consegue identificar, e se a gente consegue, o que o cidadão comum deve observar nesta pessoa? Marcos, a gente deve perceber as alterações de comportamento, né? Com essa pandemia, a gente aumentou muita procura dentro dos consultórios, muitos atendimentos online, e assim, existem sintomas que não têm causa clínica, né? É uma barriga que incha, desincha, uma perna que dói e não dói, hoje está doendo, amanhã não está doendo mais, né? Alterações clínicas, alteração na questão da respiração. A gente teve muitas crises de ansiedade por causa dessa questão da pandemia. E assim, eu vejo... Crise de choro seria um dos sintomas a ser observado, não? Crise de choro pode ser sintomas de várias patologias, né? E também pode ser também a maneira com que a pessoa encontrou para aliviar as suas dores. Uma coisa que a gente precisa resgatar é o falar, né? A campanha Setembro Amarelo, ela tem um slogan, Todos pela Vida. Então, o que traz vida é aquilo que eu vou fazer. O que vai edificar é aquilo que eu vou fazer. A palavra, ela tem muita força, né? Correto. Então, aquilo que eu falo vai fazer bem ou vai fazer mal para a pessoa que vai ouvir? Aquilo que a pessoa está falando para mim, ela está falando no momento dela ou ela está falando realmente o que ela está pensando? E o que ela está pensando é real? O que eu posso mudar ou não mudar? Qual que é a minha proposta em relação a isso? Correto. É trazer ressignificar, né? Trazer um novo olhar dentro desse novo mundo, né, que a gente tem vivido. Então, buscar o que é bom, buscar usar de empatia com o outro. Se eu falar para você, a gente estava comentando uma situação agora de uma pessoa que estava feliz um dia e no outro dia recebemos a notícia que não estava mais aqui entre a gente, que tinha sucumbido a essa dor que tanto doía. E estava tudo bem. Então, para quem que a gente tem que voltar o olhar? A gente tem que voltar o olhar para essas pessoas que, nossa, eu não percebi,
eu não vi. Mas existem hoje profissionais aqui em Sidrolândia que receberam treinamento, são profissionais da saúde mental, né? A prefeitura ela disponibiliza psicólogos, tem assistente social, o CAPS, que é o nosso carro-chefe, que fica ali na Prefeito Jaime 150, ele é de portas abertas, a demanda é livre, a gente tem os psiquiatras, é muito grande a procura? Mas a gente está buscando isso, né? Buscando conversar. Então, durante todo esse mês, a gente vai estar colocando a roda de conversa nos postos de saúde, né? A gente vai estar fazendo um mural de sentimentos, caixinhas de sentimento. Para quê? Para que a gente consiga estar realinhando talvez, né, a autoestima, realinhando talvez alguma coisa para a gente possa aumentar o bem-estar e a saúde mental da nossa população. Você que está nos acompanhando, nós estamos batendo um papo com a coordenadora de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, Patrícia Brandão. Patrícia, outro dia um colega, batendo um papo com um colega que tinha um problema de depressão, ele dizia para mim, né, no momento, ele conversava e falava assim que em determinados momentos, quando ele observava que alguns problemas da vida parecia não ter solução, ele então se escondia, por assim dizer, entre aspas, e ele se via num quarto escuro, gelado. E a única coisa que ele queria fazer era sair daquele quarto. E ele procurava nos quadriláteros daquele quarto, daquela peça escura, uma porta de saída. E ele dizia que se ele encontrasse essa porta para sair, todos os problemas sairia com ele daquele ambiente, daquele espaço. Então a pergunta é, quando o cidadão toma a decisão de tentar contra a própria vida, isso tem alguns fatores genéticos ou estão relacionados diretamente com os seus problemas, com as suas perturbações, os seus problemas talvez de relacionamento, as suas frustrações e problemas emocionais? Marcos, isso é uma discussão, né? É uma discussão que tem que ser levada em vários âmbitos, porque a gente na anamnese, a gente já tem esses fatores genéticos, né? Que a gente precisa ter um olhar atento. Mas isso não quer dizer que se você você está sendo diagnosticado com uma doença mental ou um transtorno, que você está propício a cometer algo contra a sua vida ou não. Mas voltando a falar desse seu amigo, eu achei bem legal, né? Porque ele se via num quarto escuro, gelado, sozinho. Então, o processo terapêutico seria ele buscar o que ele tem dentro dele, a fala, né? Então, falar, né? É preciso falar. A porta, na verdade, é o falar. Mas eu vou falar sem sentido. A psicologia, né? A terapia, ela tá aí para isso. A gente pega todas aquelas palavras e devolve organizado, para que o paciente organize na mente dele de forma que traga um sentido, de forma que traga vida, de forma que traga soluções. Porque a grande questão, né, uma vez eu ouvi algo que eu achei muito interessante, na questão da respiração. O problema não é colocar o ar para dentro, o problema é colocar o ar para fora, né? Então, quando você não consegue identificar o problema, você vai andando. Então, você tem que permanecer e buscar formas adequadas, buscar pessoas indicadas que vão te trazer esse tipo de palavras e de caminho, vão te mostrar um caminho para que você consiga estar organizando dentro de você. Porque os problemas da vida, eles é que movem a nossa vida, né? Correto. Tem uma propaganda muito antiga que fala assim: o que move não são as respostas, são as perguntas. Então, se eu consigo elaborar a pergunta certa e correta, eu consigo ter uma resposta assertiva, né? E se a minha resposta assertiva, a minha resposta não condiz, eu costumo falar, lá no CAPS eu falo muito isso, a gente não pode ter compromisso com o nosso erro. Tomei uma atitude, não deu certo, eu não tenho compromisso com o meu erro, eu quero acertar. Correto. Só que é um processo.
Né? Hoje, para mim, é tranquilo falar que todos nós temos as nossas dificuldades, né? Todos nós precisamos fazer terapia, aprender a olhar dentro da gente, buscar o autoconhecimento, buscar ajuda de forma que a gente consiga ter qualidade de vida, para gerar qualidade de vida. Muito obrigado. Nós estamos aqui batendo um papo com a Patrícia, acompanha aqui no estúdio também a Tatiane, que é coordenadora do CAPS, né? Do Centro de Atenção Psicológica, Psicossocial, essa importante ferramenta dentro da estrutura da saúde pública. Então acompanhe aqui nesse nosso bate-papo aqui no estúdio. Para finalizar o nosso bate-papo, Tatiane, eu ia te fazer uma pergunta relacionada à questão, talvez seja um tabu. Muitas pessoas, eu imagino, que têm ainda essa grande dificuldade de assumir que ela tem um problema psicológico para então procurar ajuda de um profissional. Nós conversávamos hoje de manhã num ato que a Secretaria de Saúde promoveu na Praça Porfírio de Brito, e você comentava que os números, estatisticamente falando, do Ministério da Saúde teriam que ser multiplicados por 4, né, o número de atendimentos que hoje, eventualmente, das pessoas que procuram atendimento, procuram uma solução, ou seja, de cada 10 pessoas que procuram, existem outras 40 pessoas que precisariam de algum atendimento psicológico e que eventualmente estão ainda aí no anonimato, ou elas nem sabem que precisem, de repente, de um atendimento especializado. Esse dado, eu imagino, também preocupa os profissionais da área de saúde, mas mais do que isso é fazer com que essas pessoas de fato procurem o atendimento. Isso também é um desafio, não? Sim, e é algo que a gente precisa falar, porque não é feio, né? As pessoas parece que é feio, parece que é vergonhoso, né? Mas vergonhoso talvez seja a gente tomar a atitude que vai nos ferir, que vai nos machucar, né? Então nós estamos à disposição, nós estamos tentando trabalhar de uma forma que a gente consiga trazer esse novo ressignificado, né, para essas questões. E é muito importante a gente cuidar de quem cuida, é muito importante a gente zelar por quem a gente ama, e é muito importante ensinar, né, as pessoas a buscar isso e entender que tá tudo bem. A gente fala assim, mas eu tenho vergonha porque eu sinto, porque eu ouço vozes. Venha. Existem soluções, né? Existem estratégias. Mas eu vou falar, vão achar que eu sou louco, né? Então, essa questão da loucura, essa questão é um paradigma, né? É um tabu que precisa ser organizado. Né, o uso abusivo de droga e de álcool, né, os abusos, tudo que é extremo, né? Tá comendo muito, tá comendo pouco. Tá dormindo muito, tá? Não tá dormindo. Então, isso talvez seja algo que a gente tem que prestar atenção em casa, né? E trazer para uma conversa, para um profissional que vai poder auxiliar de forma tranquila. O CAPS, o SET terapêutico, não é um lugar de julgamento. É um lugar de escuta qualificada. É um lugar em que a gente pode se sentir, eu falo a gente, porque eu também faço terapia. Correto. Porque é importante eu cuidar de mim para que eu consiga cuidar das pessoas que estão ao meu redor, né? Então, é um lugar em que a gente pode ser a gente mesmo, pode buscar a melhor solução para as nossas dificuldades, né? Os problemas estão aí. Os problemas do dia a dia estão aí, os desafios estão aí, eles estão aí para ser vencidos. Então, é olhar, é observar, né? Se eu cuidar daqueles que estão dentro da minha casa, eu já estou fazendo 50% do trabalho da saúde mental. Isso para mim é muito importante, né? Você saber olhar e olhar realmente com isso, né? Com empatia, com misericórdia. Para quê? Para que a vida, Marcos, ela tem que ser leve. Uhum. Né? Ela precisa ser tranquila, mas tranquila não é estática, não é apatia, não é parado. Tranquilo é caminhando. Uhum. Né? O rio, a gente fala assim, o rio tem margens, né? Então é necessário que a gente
observa a nossa vida. E ele é contínuo, e ele deságua no mar. Né? Então a gente precisa caminhar para algo importante, mas a gente precisa estar bem. A nossa campanha tem o nosso símbolo do girassol. Né? E é muito legal a gente falar a questão do girassol. A gente está distribuindo girassóis. Não posso deixar de falar também que talvez você que está nos ouvindo em casa encontrou alguns laços, né, pela cidade, laços amarelos. Perfeito. É a nossa campanha do Setembro Amarelo, que a intenção é propagar o amarelo. Para quê? Para que ele influencie mesmo, inflame as pessoas a falar, não só em setembro, né? Mas em novembro, em dezembro, em janeiro, durante o ano todo, que precisamos estar todos pela vida, precisamos caminhar de forma a que a nossa vida seja leve, né? Mas não esquecendo que tem os obstáculos. Os altos e baixos. Muito obrigado. Nosso bate-papo foi bastante rico, bastante informativo. Espero ter ajudado aí algumas pessoas que ainda, de repente, têm algum tipo de dúvidas com relação a isso, trazendo você para esse bate-papo. Essa profissional que há 18 anos atua nessa área, né, e uma profissional que está à disposição por meio aí da Secretaria Municipal de Saúde, por meio do CAPS, enfim. Agradecemos muito a sua presença aqui nos estúdios para a gente tratar deste assunto da saúde mental. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço. Agradeço o espaço, agradeço a oportunidade, agradeço novamente a equipe que nos acolheu ali dentro da Secretaria de Saúde, agradeço a equipe do CAPS que está sempre disponível, disposta, agradeço a nossa secretária, a nossa prefeita, e que a gente tem que caminhar, né? Caminhar e ficarmos todos pela vida.